Eu vou iniciar esse conteúdo sobre Brasil republicano, falando primeiramente sobre as consequências e os reflexos da queda da monarquia no Brasil. Primeiro reflexo, você tem o fim do sistema padroado, ou seja, a igreja sob a tutela do Estado. Mas você vai ter o reconhecimento de que o cristianismo ou o catolicismo se tornarão uma espécie de religião oficial do Brasil. Outro aspecto que o Brasil ganhou, uma bandeira, ganhou também um hino e o que é mais importante, ganhou uma nova Constituição. Porque vai ficar inconciliável você sair de um período monárquico e entrar num período republicano, onde requer, de certa forma, uma diferenciação de estruturas. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção, nesse sentido, é que nós vamos ter também o fim do poder moderador. Por quê? Porque já não tem mais sentido. Outra coisa também é que você tem o estabelecimento dos chamados estados. Porque até então, você não tinha, você tinha províncias. Certinho? Então você tem a criação de estados e você tem uma outra coisa que a gente coloca, é uma denominação de Estados Unidos do Brasil. Eu costumo falar que foi a partir do período republicano que o nome Brasil verdadeiramente pegou como sinônimo dessa grande terra nossa. Eu quero iniciar exatamente o período que nós definimos aí como o Brasil republicano, estabelecendo alguns parâmetros em termos de data para a gente entender bem. Eu costumo falar que o período republicano, o que nós chamamos a Primeira República do Brasil, nós podemos dividi-lo em dois. No primeiro você tem o chamado República da Espada. O que é a República da Espada? Na realidade, é o período em que os militares estão no poder. Basicamente, nós vamos fazer referência aí a quem? A Deodoro da Fonseca, num primeiro momento. Né? Mas você tem também a figura de Floriano Peixoto, que foram pilares, já que o Exército, na realidade, foi quem abarcou essa responsabilidade, tá? E assumiu diretamente como bandeira do republicanismo e a queda da monarquia. E aí eu costumo falar que o fim da monarquia no Brasil, na realidade, foi uma verdadeira quartelada, porque tudo isso foi desenvolvido em meio ao quartel, né, aos quartéis, com o apoio de quem? Da elite brasileira. Professor, quem representa essa elite brasileira? São os grandes produtores de café. Então, no primeiro momento, você chama República da Espada. É um período que vai de 1889 até aproximadamente 1904. Esse período, você vai ter, num primeiro momento, né, o que nós chamamos de Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que foi o grande pilar, o grande herói, entre aspas, do fim da monarquia. E você tem, num segundo momento, Floriano Peixoto. Só que aí foi estabelecido nesse momento o que nós chamamos um governo provisório, que a gente chama o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Esse primeiro momento vai ser marcado pelo quê? É uma tentativa de organizar o país, organizar o Brasil em termos da bandeira do republicanismo. A primeira coisa que vai acontecer aí é o que nós chamamos a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Qual é o objetivo da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte? É que se promulgue a Constituição. Não se esqueça que lá no primeiro reinado, quando foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte de 1823, a intenção também era promulgar a Constituição. Mas uma vez que aqueles notáveis que estavam à frente, em 1823, desejavam limitar o poder do rei, o que Dom Pedro I fez? Dissolveu a Assembleia e outorgou a Constituição de 1824. E aqui eu quero traçar um paralelo bem claro. Né? Professor, o que significa outorgar uma Constituição? É quando ela é imposta. Ela sempre é uma característica específica de momentos autoritários e centralizadores dentro da história política brasileira. Tá? E quando você promulga, é quando você segue um trâmite legal, que eu chamaria, tá? Dentro daquilo que se vai se estabelecer enquanto leis, que vão exatamente formar a Carta Magna da Nação.
Então, na promulgação, passa por um processo de votação, de aprovação, e depois de aprovado, essas leis vão exatamente integrar a Constituição. Então, não tem sentido você pensar que no período republicano você vai ter o quê? Uma Constituição que foi exatamente a de 1891, outorgada, porque aí estaria desconexa completamente pelo período que foi abraçado como o período republicano. Então você tem exatamente essa formação que a gente chama a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo dessa Assembleia é exatamente promulgar como foi promulgada a Constituição de 1891. Professor, que mecanismos ou inovações essa Constituição trouxe para o Brasil em relação à Constituição de 1824? Bom, como eu já falei, fim do quarto poder, poder moderador. Então ela se divide apenas em 3 poderes, como é exatamente o usual: legislativo, executivo e judiciário. Outra coisa, estabelece no lugar das províncias a criação dos estados. E aí tem uma coisa também importante. Na Constituição de 1824, lá atrás, você se depara que o povo, de uma maneira geral, ele era excluído da vida e das decisões políticas. Tanto é verdade que lá atrás funcionava o que nós chamamos de quê? De voto censitário. Era preciso primeiro levantar os dados, fazer um censo sobre as pessoas, para ver se alcançavam determinadas rendas anuais, que aí, a partir daí, sim, ele poderia ser considerado um cidadão, né, apto exatamente a votar, a eleger, e assim como também a ser elegido. Então, o povo, na Constituição de 1891, vai continuar, de certa forma, afastado. Beleza? Que mecanismos foram criados para isso? Primeiro, olha só, analfabetos não votavam. A partir daí você tem o quê? Você vai ter basicamente que quase que 90% da população brasileira era analfabeta, completamente. Então você vai ver que era apenas uma minoria, uma elite, quem dominava exatamente o processo eleitoral brasileiro, em termos de representações. Porque olha só, analfabeto, você tem um grande percentual de ex-escravos, né, que na realidade não tiveram a oportunidade de estudarem de maneira alguma. Né? Então isso vai trazer, de certa forma, o que nós chamamos um peso, uma herança, né, brasileira muito pesada para os anos posteriores, e eu diria até hoje, dentro da nossa sociedade, como mecanismo disso. Né? Outro aspecto que se tinha também é que a mulher não vota. E aí não se esqueça, a mulher só vai adquirir o direito de voto na Constituição de 1934, no primeiro governo de Vargas, chamado governo provisório. Então, até então, a mulher não votava. Então, imagine, esses 2 mecanismos, na realidade, já eram suficientes. Membros do Exército também não votavam. Membros da Igreja também não votavam. Então, era a maneira exatamente de excluírem determinados segmentos sociais, tá? E deixarem isso tudo a cargo de quem? Dessa elite que nós já falamos, formada exatamente pelo que nós definimos como uma elite cafeeira ou de grandes fazendeiros produtores de café. Beleza? Eu poderia até falar de mais outros mecanismos. Mudou-se exatamente o que nós chamamos a forma monárquica para a forma republicana, a divisão dos 3 poderes. Enfim, vivemos a partir do Brasil republicano uma nova era, em termos constitucionais. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que em 1890, Deodoro da Fonseca, na ânsia do que nós chamamos aí de estabelecer uma nova referência econômica, criou-se o chamado política do encilhamento, né? E que foi uma verdadeira calamidade no Brasil. Essa política do encilhamento colocava em voga exatamente o que, professor? Veja só, nós sabemos bem que o produto que ainda vai dominar a economia brasileira nesse período será exatamente o café. É bom que se diga que quanto maior quantidade de produto na praça e no comércio, obviamente, esse preço cai. Maior quantidade de moeda em circulação, a tendência dos preços dos produtos não é abaixar, é subir. Então olha só qual era a tônica da política do encilhamento. Estabeleceu-se que
confecções ou autorizavam bancos particulares a emitirem moedas sem o lastro ouro. O que seria isso? O lastro ouro era o que assegurava a circulação do dinheiro. Então, se você tinha 3 milhões de réis em circulação, você tinha que ter esse montante também, né, depositado no banco em ouro. E aí o governo, então, estabelece que os bancos particulares, para incentivar exatamente o processo industrial brasileiro, para não ficar somente na dependência do café, emprestassem dinheiro a esses empresários que desejavam exatamente investirem em produção de bens industrializados. O que aconteceu? Primeiro, você tem um dinheiro sem lastro ouro. Então esse dinheiro, na realidade, ele vai se denominar como o quê? Como moeda podre. Porque ele não vai ter valor, ele não está assegurado nos bancos. E imagine, você vai ter uma grande circulação de dinheiro. Isso vai trazer o quê? O que hoje nós conhecemos como um índice inflacionário altíssimo. Porque muito dinheiro em circulação, obviamente os preços dos produtos sobem. Então é bom que se diga que a política do encilhamento foi uma verdadeira calamidade colocada em voga no que nós chamamos a República da Espada. Nesse período também é bom que se diga que militares, e esses especificamente, o caso de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto no poder, será símbolo sempre de centralismo e autoritarismo político. Tá? Por quê? Porque eles vão querer, de certa forma, fazer com que a política ande do mesmo jeito que existe a hierarquia nos quartéis. Então ele toma uma atitude porque ele tem respaldo para fazer isso em função dessa hierarquia em que ele está inserido. Então imagine, isso foi exatamente a primeira questão. Tá? Em 1891, então, foi promulgada a Constituição e com isso você teve uma eleição. Essa eleição foi uma eleição indireta. Tá? Você votava para presidente e vice. Não formava uma chapa como nós conhecemos hoje. Você votava para presidente e votava para o vice. Na realidade, quem ganhou foi de novo exatamente o que nós conhecemos como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nessa conjuntura, o que é que você tem? Você vai ver aí que esse primeiro governante, dentro desse autoritarismo e centralismo político, as atitudes que ele vai tomar, a primeira coisa que ele fez, mandou fechar exatamente o Congresso Nacional. Ou seja, anulou o poder legislativo no Brasil. Isso vai atingir diretamente a quem? Os cafeicultores. Com isso, então, explode no Brasil algumas revoltas, entendido? Essas revoltas, por exemplo, a revolta armada, né, no Sul, e isso vai trazer um certo desgaste. E, por fim, né, em função desse desgaste, o primeiro presidente militar acabou, de certa forma, renunciando, e aí quem assumiria, na realidade, era o vice, né, que foi eleito também diretamente. Então é um período bastante confuso dentro da historiografia brasileira, é um período também de instabilidade muito grande, é um período em que vai prevalecer a mão de ferro, o autoritarismo exatamente desses militares. Então esse período, não se esqueça, ele é denominado como República da Espada. E por que República da Espada? Porque a espada, na realidade, era o símbolo maior do Exército Brasileiro. Nesse momento você não tem aeronáutica, você tem o começo aí do que nós chamamos, né, a Marinha Brasileira, entendido? Outro aspecto que eu quero chamar é a segunda divisão, que ela é conhecida como a República Oligárquica. Agora, alguns também chamam de quê? De República dos Cafeicultores, ou República dos Fazendeiros. Agora, costuma-se falar também como República Velha. Mas a República Velha é toda a denominação desse momento que a gente chama de Primeira República, certinho? Vai ser caracterizado pelo quê? Como nós falamos, é o predomínio e o domínio dos cafeicultores na vida política brasileira. E aí, nós sempre tivemos a ideia de que aquele que tem poder econômico é aquele que também tem poder político. Então vai ser um período de 1894 até 1930, predomínio exclusivo de quem? Dos cafeicultores. Essa elite brasileira que se fez representar durante aproximadamente esse período que nós conhecemos aí de aproximadamente 36 anos. Ele vai ter seu final quando ocorre exatamente a Revolução de 30, né, que coloca exatamente Getúlio Vargas no poder e dá início a uma nova era.
exatamente a chamada Era Vargas, que vai ser de 1930 a 45. Mas voltemos exatamente à República Velha. Alguns aspectos que vocês têm que guardar exatamente, porque ultimamente tem sido muito cobrado, né, no contexto das provas do Enem, principalmente, é não esquecerem das chamadas rebeliões ou revoltas que pipocaram durante o Brasil na República Velha. Tá? Essas revoltas, na realidade, se enquadra quem? Se enquadra as chamadas revoltas messiânicas, e que aí ocorreram duas. A primeira, a chamada Guerra de Canudos, que ocorreu no Nordeste brasileiro, né, liderada pelo Antônio Conselheiro. Então chama a atenção de vocês para se aprofundarem mais exatamente nessa revolta, porque está sempre caindo na prova. A outra é a chamada Guerra do Contestado, que ocorreu no Sul. E uma das características básicas dessas chamadas revoltas messiânicas é o indivíduo que se torna, de certa forma, a liderança dessas revoltas, se dizendo que são verdadeiros enviados de Messias. Daí a denominação de revoltas messiânicas. Outras revoltas também pipocaram no Brasil, né? Como foi o caso da revolta da Chibata, que envolveu basicamente a questão dos marinheiros, né? E aí você tem a grande figura, né, de João Cândido, né? O marinheiro negro, que de certa forma liderou todo esse movimento, tá? Que explode exatamente no Rio de Janeiro, em função de quê? Das más condições de trabalho, más alimentações, não havia uma remuneração significativa, e o negro, né, que na realidade formava as fileiras do que nós chamamos soldados e recrutas dentro da Marinha, ainda passava pela vergonha de serem castigados com chicotadas, chibatadas, né, por qualquer coisa que se fazia errado, tendo em vista aquilo que era pedido ou estabelecido pelos seus superiores. Beleza? Outra revolta também muito conhecida durante esse período é exatamente a chamada revolta da vacina obrigatória, que também já caiu muito nas provas do Enem, e aí eu chamo a atenção de vocês, que ela explode exatamente no Rio de Janeiro. Nesse momento o Rio de Janeiro precisava passar por grandes transformações para trazer exatamente investimento, e aí essa modernização do Rio de Janeiro vai envolver, de certa forma, enlarguecer as avenidas, como se fosse um verdadeiro cartão postal de Paris no Brasil. Para isso foi tomado dinheiro emprestado, né? Rodrigues Alves, nessa época, que era exatamente o presidente, e isso vai trazer um desgaste muito grande, porque em meio a todo esse trabalho de modernização, surge também a figura de Oswaldo Cruz, que vai estabelecer um sistema de vacinas obrigatória, mas não havia o que nós chamamos um esclarecimento, uma divulgação maior, né, em relação ao objetivo disso, né, como ocorre hoje, por exemplo, em campanhas, né, de vacinações no Brasil, que há todo um esclarecimento. Naquela época não havia isso. Então ele estabelece de forma autoritária, né, a lei da obrigatoriedade da vacina, e essa lei vai trazer um desgaste muito grande, né, apesar de ter superado o que eu chamaria muitos problemas naquele momento, porque o Rio de Janeiro era cheio de epidemias, doenças, né, como varíola, como sarampo, enfim, e a ideia do Oswaldo Cruz, não há dúvida, que é uma ideia altamente satisfatória, mas precisava, de certa forma, de quê? De um maior esclarecimento junto à população que não conhecia. Isso acabou trazendo uma revolta muito grande, assim como também acabou membros, né, contrários exatamente à República Velha, abraçando isso para a insubordinação social e política. No final das contas, a gente tem, por exemplo, a revolta da vacina obrigatória, acabou sendo revogada, e você tem nesse trabalho que nós chamamos de modernização do Rio de Janeiro, acabou-se exatamente os quiosques que haviam no centro do Rio de Janeiro, e aí a saída das pessoas era o quê? Irem para os morros. E aí você tem, de certa forma, o que nós chamamos a concretude dos estabelecimentos das favelas exatamente no Rio de Janeiro. Porque essas pessoas vão atrás de moradias, né? Porque não foi estabelecido em meio ao governo um tipo de uma sustentação que possibilitasse essas pessoas que perderam suas casas, que moravam ali no centro, basicamente pessoas afrodescendentes ou ex-escravos, né, que serão levados exatamente para onde? Serão obrigados, de certa forma, a se protegerem, a irem para os morros, e aí você tem a constituição do que nós conhecemos hoje como as favelas no Rio de Janeiro. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que a economia brasileira, nesse período, o café vai continuar como grande produto, né, o produto rei,
E aí, durante esse período da República Velha, é bom que se diga que o Brasil vai passar por outros surtos de desenvolvimento industriais, tendo aí também como tônica a questão do café, a questão da mão de obra, do imigrante, que vai vir numa segunda leva no período republicano, isso vai contribuir muito, né? Isso vai mudar até algumas configurações ou modos alimentares, culturais, enfim, de tudo isso. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção também é o que nós chamamos aí os demais produtos, como a borracha, como o açúcar, como outros produtos vão estar enfrentando problemas no mercado externo, como o cacau, por exemplo, a própria borracha, né, que depois vão sofrer o que nós chamamos concorrências internacionais, né, e o café, de certa forma, vai se tornar um produto rei. Esse café vai se tornar até 1929. Por quê? Porque a crise de 29 acabou abalando a cafeicultura brasileira, porque a crise de 29 ela está diretamente relacionada à crise do capitalismo, que tem como tônica os Estados Unidos, e isso, de certa forma, vai afetar a cafeicultura brasileira. Por quê? Porque o principal consumidor desse café brasileiro era exatamente os Estados Unidos, que nesse momento está em crise e ninguém vai ficar aí comprando café, não é? Então, ele vai se recuperar lá na frente com Getúlio Vargas, mas é um momento crítico. E aí a dificuldade de um país que, de certa forma, depende das divisas de um único produto. Ou seja, se ocorre alguma coisa com esse produto, afeta o quê? Afeta toda a economia brasileira. Certinho? Uma outra rebelião que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente a revolta tenentista, né? Que se define em três, né? No primeiro momento, a revolta de 1922, né, no Rio de Janeiro. Você tem a segunda, que é de 1924, em São Paulo, e você tem a chamada Coluna Prestes. Fica atento exatamente, principalmente a essas revoltas, que já tem um períodozinho que não cai, principalmente a revolta tenentista, que pode cair a qualquer momento, tá? Procure entender exatamente como é que se deram, mas não há dúvida que elas vão contribuir sob maneira para o desgaste da chamada República Velha, não somente ela, mas a revolta de Canudos, ou a guerra de Canudos, a guerra do contestado, a revolta da Chibata, a revolta da vacina obrigatória, né? E aí você tem também o cangaço também, né, que vai ser um movimento banditista que vai surgir exatamente no Nordeste brasileiro, que na realidade eu já me deparei com um item que, por exemplo, que Lampião era um Robin Hood do sertão, nada disso, ele nunca tirou dos ricos para dar para os pobres, né, ele tirava, de certa forma, dos ricos para, obviamente, abastecer aquele grupo, o qual fazia parte. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é como se deu o que nós chamamos como o fim da República Velha. E aí você tem fatores internos e fatores externos. Mesmo porque você tem que analisar que no aspecto político, você tem que também entender que a República Velha, ela será marcada por mecanismos que até hoje se fazem presentes na nossa realidade social e política, né? Foram mecanismos de domínio, né? Que aí basicamente você tem a questão da força do coronelismo, você tem a questão do clientelismo, né, que nada é do que é dando que se recebe, né? É nesse momento que a política não era transparente, né? Votava-se morto, votava-se indivíduo analfabeto, votava tudo, porque havia também a chamada política dos governadores, que só elegia quem, de certa forma, estava afinado com o governo federal, né? Você tem também a chamada política do café com leite, né, que é exatamente a alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais, tendo em vista que eram os dois estados mais ricos da federação, né, e, por consequente, eram os dois estados que possuíam o maior número de eleitores dentro dos seus colégios eleitorais, né, e que vai predominar exatamente na chamada República Velha. Então, o movimento tenentista, é bom que se diga, que era um movimento contrário exatamente à República Velha, a esse clientelismo, ao coronelismo e ao chamado voto de cabresto, que era favorecido por essa força do clientelismo, né, e essa força do coronelismo, e tendo em vista também a questão do voto de cabresto. Então, fiquem atentos a isso. E os fatores que eu queria que vocês não se esqueçam de maneira alguma, são os fatores que ocasionaram o fim da República, né? Que aí é o quê? O fim da política do café com leite, que ocasionou um racha entre Minas Gerais e São Paulo,
né, ou seja, do Partido Republicano Mineiro e do Partido Republicano Paulista, que acabaram lançando candidaturas diferenciadas, onde eles sempre estiveram unidos, né? A questão do desgaste em cima dessas rebeliões que eu coloquei de maneira mais particularizada, individualizada, a questão do movimento tenentista, né? A questão da crise de 29, que favoreceu, porque vai afetar diretamente quem estava no poder, economicamente falando, que foi a crise de 29, que afetou a cafeicultura brasileira, e como eu falei lá anteriormente, se você não tem poder econômico, você deixa de ter poder político. Então isso também foi um mecanismo. Mas o que mais contribuiu na realidade para mim foi exatamente esse racha político entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista, que acabou lançando e apoiando Júlio Prestes nas eleições de 1930, que era exatamente a sucessão ao Washington Luiz, né? E Minas Gerais, que não lançou candidato próprio, mas acabou apoiando exatamente Getúlio Vargas. No final, Getúlio Vargas foi derrotado, mas em cima dessa derrota, com a vitória de Júlio Prestes, o candidato indicado pelo Partido Republicano Paulista, é que ocorre exatamente a Revolução de 30, que na realidade foi um golpe de Estado. Por quê? Porque quebrou exatamente a ordem constitucional estabelecida. E é a partir daí, então, que Getúlio Vargas assume o poder. Então a minha dica exatamente é com relação a isso, fique atentos. E não se esqueça daquilo que eu falei lá atrás. A prova do Enem, ela é 75% interpretação e 25% de conhecimento. Portanto, acredito em vocês. Muito obrigado.